Muito bem, gente. Então, nessa nossa aula de hoje, nós vamos estudar um tipo de ângulo diferente daqueles que a gente já tinha comentado na nossa primeira aula sobre ângulos. É um complemento da matéria que chama de goniologia. Lembrando que gônios é o prefixo grego que significa ângulo. Então, quando a gente fala goniologia, nós estamos nos referindo ao estudo dos ângulos. E quando a gente fala em goniometria, por exemplo, nós estamos falando em medidas dos ângulos. E hoje nós vamos falar sobre um tipo de ângulo diferente que a gente usa muito em topografia, muito importante. Vou compartilhar com vocês uma tela aqui. O Google ele tem um referencial para indicar para a gente para que lado que, para a gente se situar, a gente chama isso de geolocalização, para a gente fazer nossa geolocalização, para a gente se situar no espaço. Então, o referencial mais usado é o norte. E o Google, ele tem aqui ele tem uma indicação por às vezes coloca uma rosa dos ventos, mas aqui no Google é tipo uma esferinha, mas está indicando que o norte é para cima. Então, ele está usando o eixo como se fosse, por exemplo, o eixo do Y, uma linha vertical, em que para cima está o norte. Por quê? Porque se você rodar, você pode girar o seu mapinha. Girou tudo. Você girou o norte, o ângulo que o seu ponto fazia com o norte, os alinhamentos que compõem essa propriedade estão fazendo com o norte, eles não mudam. Você pode colocar o norte para qualquer lado. Sempre você vai ter uma referência de qual a inclinação da sua propriedade, ou do seu alinhamento, ou da estrada, do que você estiver medindo, qual a inclinação dele em relação ao norte. Essa inclinação em relação ao norte, a gente chama azimuth. Então, é esse ângulo que eu quero falar com vocês sobre ele nessa aula de hoje. Então, eu já vou adiantar um método que a gente vai ser um dos últimos métodos que a gente vai aprender, mas eu vou adiantar ele aqui para eu ilustrar esse ângulo. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, eu vou pegar essa ferramenta do Google. A primeira coisa, a gente precisa escolher um lugar para começar a medição. Eu sempre escolho um ponto fácil de eu achar. Vou escolher bem esse aqui que está perto da estrada. Depois eu vou colocar outro ponto lá na segunda divisa. São os pontos principais da propriedade. O próximo ponto topográfico é ali, o próximo é aqui, e eu vou pôr um ponto aqui no meio só para ficar 5 pontos. Então, vai ser 5 pontos. E agora eu vou medir essa propriedade. Nossa propriedade tem 5 lados. E aí é a hora que eu vou precisar de cada lado, do tamanho de cada lado e dos ângulos que esses lados formam um com o outro. Isso já é um método de levantamento que eu vou explicar direitinho na próxima aula. Mas só para vocês entenderem o que é o azimuth. Aí, gente, eu preciso desenhar essa planta. Eu preciso entregar para o nosso cliente um desenho dela. O Google Earth já coloca o desenho orientado pelo norte. E todos os escritores de topografia que eu conheço fazem dessa forma. Usa como referência o norte. E aí, coloca o desenho. Esse desenho está inclinado, torto assim, eu tenho que deixar ele inclinado no ângulo certo em relação ao norte. Esse ângulo em relação ao norte é exatamente o azimuth. Então, é isso que é o ângulo que chama de azimuth. Meu ponto 1 é esse, meu ponto 2 é esse. Eu preciso do azimuth de todos os alinhamentos, mas na prática eu meço só desse aqui. Como todos os pontos são ligados uns aos outros para formar a figura, se eu inclinar esse aqui na inclinação certa, então vamos supor que o norte está para cá, para cima. Eu estou sabendo porque o Google me informou que o norte, nessa propriedade, é para cá, para onde está esse quadradinho que eu estou movimentando o mouse. Então, esse ângulo daqui, do norte, até chegar aqui, então, veja bem, eu vou sair lá do norte, eu acho o norte, zero o meu aparelho e meço esse ângulo entre o norte e o alinhamento. Então, vamos supor que esse ângulo, vou dar um chute aqui, vamos supor que esse ângulo é 130 graus. Então, esse ângulo de 130 graus é a minha inclinação desse alinhamento, que vai do ponto 1 até o ponto 2, em relação ao norte, que está retinho para cima. Ó, o norte está para cá. Eu pego meu aparelho,
Pego uma bússola, primeiro tem que ter uma bússola. Localizo o norte. Zero o ângulo, meu transferidor do meu aparelho, bem no zero da bússola, onde já está indicando o norte. Aí começa 0, 1 grau, 2, 3, 4. A hora que chegar retinho, já deu 90 graus. Saiu do zero, aqui chegou em 90, aí vem 100, 110, 120, 130. Beleza. Então, meu azimuth é 130 graus. Então, a partir de hoje, eu preciso que vocês sempre saibam, quando a gente falar essa palavra azimuth, o que é o azimuth? Ele é um ângulo. Ângulo sempre é entre uma coisa e outra. Precisa de ter um lugar para começar, um lugar para terminar. Reta paralela nunca forma ângulo, porque elas não têm ponto de encontro. Então, o ângulo tem um começo, no caso do meu é o norte, e um fim, que é o meu ponto 2, que demarca esse alinhamento. Eu posso medir em qualquer um aqui. Na verdade, eu preciso de todos, mas eu meço um e calculo os outros. Então, fica mais fácil do que eu ficar medindo 5 vezes lá na fazenda. Lá o sol está quente, tem mosquito, tem poeira. Lá no escritório eu meço um e calculo os outros, né? Lá no escritório eu calculo os demais. Existe uma subdivisão do azimuth, que a gente subdivide ele em 4 partes e ele vai passar a chamar rumo. E aí ele vai ter 4 indicações do norte, o sul, o leste e o oeste. Mas isso nós vamos deixar daqui a pouco mais. É uma subdivisão do azimuth, é um outro tipo de ângulo, uma transformação do azimuth em rumo. Mas eu posso usar qualquer um. O importante é eu ter uma referência para eu fazer o desenho da minha... Essa fazenda, a hora que eu for desenhar essa planta, eu vou jogar essa reta com 130 graus e terminar de desenhar a planta e ela vai ficar certinha em relação ao norte, ela vai ficar inclinada certinha, posicionada por um referencial que é o norte. É por isso que eu preciso do azimuth, para eu desenhar a minha planta e colocar ela. Não vou colocar ela torta para qualquer lado, vou pôr ela 130 graus inclinada do norte. Aí eu vou pegar meu aparelho e colocar ele bem ali no ponto 1. Vamos supor que a minha fazenda começa aqui, daqui ela vem aqui, depois ela vai ali, aqui ela tem mais um pontinho, vai ali e vem aqui. Aí eu olho no ponto que ficar na minha esquerda, no meu caso ele está bem ali, zero meu aparelho e olho no outro ponto que está aqui e meço esse ângulo. Eu preciso do ângulo interno. O ângulo interno é esse aqui, ó. Começou no meu balizeiro com 0 grau e veio até aqui. Vamos supor que deu 95 graus. Quase um ângulo reto, deu 95 graus. Aí eu anoto meu 95 graus, pego uma trena e venho medindo com a trena a distância. Foi várias e várias vezes, até que deu 422 metros. Então, deu 422 metros. Beleza. Então, já tem o ângulo, tem a distância, tem o azimuth. O azimuth era onde? O azimuth era o ângulo entre o norte e o ponto. Quando eu medi o ângulo interno e medi a distância, antes ou depois, eu meço o meu azimuth. Para medir o azimuth, eu acho o norte com a bússola, zero o transferidor retinho para o norte e começa 0, 1, 2, vou medir no ângulo. O aparelho tem um transferidor para medir o ângulo. Aí o ângulo aqui, vamos supor que deu 130 graus. Entenderam o que é azimuth? Azimuth, então, repetindo, é o ângulo entre o norte e o alinhamento que eu estou olhando nele. No momento, eu estou olhando o alinhamento que vai do ponto 1 ao 2. E o do 2 ao 3, do 3 ao 4, do 4 ao 5 e do 5 ao 1. Tem azimuth em todos eles, mas eu não vou ler lá no campo, eu vou calcular depois. Na realidade, eu nem vou calcular, eu vou colocar um programinha para calcular para mim. Então, só para vocês terem uma ideia desse trabalho todinho, eu vou ensinar isso aqui passo a passo depois para vocês. Começo aqui no ponto 1, meço o ângulo entre esse alinhamento e esse, deu 95 graus, só um exemplo. Depois, zero no norte e meço o ângulo para cá, que é o azimuth, entre o norte e o alinhamento, vamos supor que deu 130 graus, e depois eu pego a trena e venho e meço a distância. Nessa medida aqui, deu 815 metros.
Depois eu faço a mesma coisa, eu pego o aparelho, ponho aqui, zero ali naquele ponto e meço o ângulo lá naquele outro ponto ali. Aí eu pego a distância também. Aí eu faço a mesma coisa até no próximo ponto, a mesma coisa até no próximo ponto, e depois eu venho e fecho aqui no ponto inicial. Essa aqui é a fazenda do meu cliente. Ela deu 379.074 metros quadrados. Se eu quisesse isso em hectare, dava 37,91 hectares. Essa ferramenta do Google Earth, gente, ela é fantástica. Vou ensinar isso aqui para vocês passo a passo na outra aula e vou comparar isso aqui com a medição que eu fiz com um aparelho de alta precisão para vocês verem se essa medição funciona ou não funciona, certinho? Mas essa conversa é para a próxima semana. Por enquanto, eu queria que vocês entendessem o que é azimuth. E já aproveitei para explicar o que é ângulo interno. O ângulo interno é esse ângulo que fica entre os alinhamentos pelo lado de dentro da propriedade. Certo? Então, eu tenho aqui eu medi os ângulos internos e medi o azimuth do norte no ponto. Por esses os ângulos que eu medi. Agora eu vou voltar lá na nossa apostilazinha, nas nossas transparências, para a gente ver a teoria sobre azimuth e rumo, certinho? Então vamos lá. Apareceu aí a nossa transparência? Apareceu. Então, gente, esse assunto que nós estamos estudando é dentro do capítulo de goniologia. E o nome desse conteúdo é orientação magnética. A gente está falando magnética porque eu estou pressupondo que nós vamos usar uma bússola, e a bússola, ela acha o norte pelo magnetismo da Terra, né? Ela tem o que a gente chama de azimuth magnético. A gente pode fazer isso pelo norte-sul da Terra também, que vai do Polo Norte no Polo Sul, que é um outro tipo de norte, que a gente chama de norte verdadeiro, ou norte geográfico. Agora nós vamos chegar lá. Mas todos os livros que vocês forem estudar, vocês vão achar demais essa expressão, orientação magnética. O que é orientação? Uhum. A orientação, na realidade, essa palavra é um pouquinho estranha, porque Oriente é leste, né? Quando a gente fala em Oriente, a gente está lembrando lá do Oriente Médio, aqueles países que ficam do lado leste da Terra. Mas a expressão que consagrou nos milênios que a topografia existe foi essa palavra, orientação. Então, apesar de que a orientação nós vamos sempre ter como ponto de referência o norte. Por isso que a gente usa essa expressão, fiquei desnorteado. O que quer dizer desnorteado? Quer dizer que eu fiquei sem norte, eu fiquei sem uma referência, eu fiquei sem rumo, eu fiquei perdido, né? Então, é daí que vem a expressão. Mas vamos entender o passo a passo. Esse conteúdo está no nosso livro, e além do livro, também está na nossa apostila lá na plataforma, postado na plataforma Moodle. Então, tecnicamente, o que é orientação? É o posicionamento de um objeto, ou de um caminhamento, ou de um alinhamento em relação aos pontos cardeais. E a gente vai lembrar da geografia da 8ª série, o que é pontos cardeais? São aqueles pontos que a gente aprendeu com o nome de norte, sul, leste, oeste. Aqueles que tem desenhado na Rosa dos Ventos. Então, como eu falei, na realidade, oriente quer dizer leste. Orientar seria posicionar para o lado do oriente, mas por convenção, quer dizer, por costume, virou sinônimo de nortear. E aí sim que é o certo, que é posicionar para o norte. Por que para o norte? Porque é mais fácil achar o norte. É muito mais fácil achar o norte com a bússola do que você achar o norte verdadeiro, que você precisaria saber exatamente aonde está o norte, que aqueles meridianos, lá onde os meridianos da Terra encontram. Então, gente, essa orientação magnética, aliás, a orientação ou norteamento, ele pode ser em relação a dois referenciais. Isso aí é muito importante. Ou o referencial do norte magnético, que é o norte da bússola, determinado pelos polos magnéticos da Terra, ou se não pelo norte geográfico, que é o que chama de norte verdadeiro, que é pelo norte
do polo geográfico da Terra. E aí, o ângulo entre o norte e o alinhamento é o azimute. Se você quadricular ele em 4 partes, ele vira rumo. Tanto o azimute quanto o rumo pode ser magnético, se o seu norte for o norte magnético, e pode ser verdadeiro se o seu norte, que você usou para zerar seu aparelho como referência, for o norte verdadeiro. O norte verdadeiro, gente, é esse norte do polo, daquele globinho terrestre, onde os meridianos se encontram. Esse norte verdadeiro ele não coincide com o norte geográfico. Aliás, o norte verdadeiro é o norte geográfico, ele não coincide com o norte magnético. Na prática, a gente sempre mede o primeiro azimute e calcula os outros através de softwares, porque esse cálculo é fácil de fazer, mas é trabalhoso. E o rumo? Qual que é a diferença do rumo com o azimute? É que a gente pega o azimute, em vez de ir de 0 a 360, e quadricula ele em 4 partes. Aí a gente coloca o norte para cima, o sul, o leste e o oeste. E aí nós vamos ter 4 quadrantes de rumo. Um entre o norte e o leste, que a gente chama ele de nordeste, que é o primeiro. Aí o outro a gente põe o 0 no sul, viu, gente? Não é aqui, não. O 0 ou fica no norte ou fica no sul. Aí o outro 0 que está no sul, tem o segundo quadrante, que é entre o sul e o leste, que a gente chama de sudeste. Por isso que a região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, fica para cá, ó, entre o sul e o leste. O terceiro quadrante é entre o sul e o oeste. Aí o 0 está aqui e o 90 está lá no oeste. Essa região chama sudoeste. Então, a diferença entre rumo e azimute, gente, é bem simples. O azimute vai de 0 a 360. Todos dois começam no norte. Só que o azimute não tem quadriculação, ele não subdivide, ele vai de 0 a 360. É mais fácil usar o azimute. Agora, o rumo também não tem dificuldade, só que ele é quadriculado, e aí pode começar ou no norte ou no sul. Se ele for do norte para cá, para o lado do leste, é nordeste. Se ele for do norte para o lado do oeste, é noroeste. Se começar do sul para o lado do leste, é sudeste, e do sul para o lado do oeste, sudoeste. De maneira que a gente fica tendo 4 quadrantes de rumo: nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Mas como que eu calculo o azimute, os demais azimutes que eu não tenho? Eu pego esse primeiro azimute, somo com o ângulo do segundo alinhamento. Então, vamos supor que o primeiro azimute aqui deu 130 graus. Vou pegar aquele mesmo exemplo que eu mostrei no Google Earth. E vamos supor que esse ângulo aqui deu 100 graus. Aí eu somo 130 com 100, dá 230, e diminuo 180. 230 menos 180. Então, o azimute, na verdade, tem 3 formas. Quando a soma dá mais de 180, eu diminuo. Quando ela dá menos, eu somo. E se a soma do ângulo com o azimute passar de 540, eu diminuo 540. E a transformação de azimute para rumo? Aí eu vou pegar o quadrante do azimute. Se o azimute estiver no primeiro quadrante, os dois são iguais. Se ele estiver no segundo, eu vou pegar 180 graus, diminuir o azimute. O que sobrar é o rumo. Então, vamos supor que o azimute deu 100 graus. Ele passou de 90, mas não chegou em 180. Ele está aqui, 100 graus. Eu pego 180 menos 100, dá 80. 80 seria esse rumo, que vai do sul para o leste. 80 sudeste. E quando o azimute está no terceiro quadrante? Passou de 180, mas não chegou ali. Então, vamos supor, 200 graus. Aí eu pego 200 menos 180. Se o azimute medido deu 200, eu tiro 180, sobra 20, né? 200 menos 180, 20. 20 é o rumo, 20 graus do sul para o oeste, 20 graus sudoeste. E tem uma quarta possibilidade, que é o azimute está mais de 270, mas menos de 360. Então, vamos supor que o azimute aqui deu 300 graus. Aí eu pego 360, que seria a bola inteira, né? O giro completo. 360 menos o azimute, que vamos supor que é 300, sobra 60. 60 é o rumo que vai do norte para o oeste. Então, se o azimute for 300 graus, o rumo é 60 graus do noroeste, do norte para o oeste. Então, o próprio programinha que a gente pega gratuitamente na internet, um programinha do Excel, bem simplesinho de usar, você vai informar para ele os ângulos e o primeiro azimute e as distâncias. E ele se vira e calcula a área da fazenda para você.
O cálculo é através da planilha de Gauss, é um cálculo bastante complexo, que eu vou mostrar para vocês, mas os programinhas calculam. E esse programa é gratuito, é no Excel, não tem dificuldade de usar. E, por fim, para terminar a nossa aula de hoje, para você entender bem como que executa esses cálculos, aí eu quero que vocês também dêem uma olhada no naquela videoaula, como calcular o azimuth magnético com bússola e teodolito eletrônico. Você vai ver lá na prática como que mede o azimuth com a bússola, usando a bússola e o teodolito. A bússola para achar o norte e o teodolito para medir o ângulo. Nessa aula de hoje, nós aprendemos um pouco mais sobre os ângulos e, principalmente, esse tipo de ângulo muito específico que a gente utiliza em topografia, que é o azimuth, e que é um referencial que nós vamos precisar muito em todos os métodos de levantamento topográfico planimétrico que nós vamos estudar. Nós sempre vamos precisar de dar uma referência na hora que você desenhar a planta topográfica, sempre nós vamos precisar de uma referência para a gente posicionar a nossa planta. E essa referência, a mais usual e a mais prática de usar, é o norte. Espero que tenha esclarecido isso aí, porque nós vamos precisar desse conhecimento nos métodos de levantamento topográfico, que é a nossa conversa da semana que vem. Fiquem com Deus. Grande abraço para todos.